trombetas, cântaros vazios e tochas. Trombetas, baseado na história do livro de Juízes, no capítulo 7, narra-se a história de Gideão, narra-se uma das histórias do Antigo Testamento que eu mais gosto, porque lá no livro de Juízes fala que o povo estava oprimido, subjugado, o povo estava na mão dos midianitas, dos filisteus. A Bíblia diz que o povo plantava, mas na hora de colher, o inimigo ia lá e colhia, e o povo catava a migalha, o povo catava aquilo que sobrava, aquilo que era caído no chão e pisoteado pelo inimigo. Talvez nesta hora eu esteja falando com você, talvez nesta hora melhor o Espírito do Senhor esteja falando com você. Quantas vezes isso não acontece? Plantamos muito e colhemos pouco, ou colhemos quase nada. Quantas vezes plantamos um projeto, um propósito, e de repente vem o inimigo na hora de colher, na hora de desfrutar, vem o inimigo e derruba tudo, e destrói tudo, e quebra tudo. E o povo estava vivendo esse ciclo de opressão, esse ciclo de ser pisoteado pelo inimigo. E eu quero, nesta tarde, dizer para você que chegou a hora, chegou o dia, é chegado o tempo de nós podermos reverter esta situação. E a Bíblia diz que Deus, Ele escolhe um homem, Deus escolhe uma pessoa para mudar a história daquele lugar. E não é diferente de hoje. Deus continua no dia de hoje escolhendo pessoas, chamando pessoas para viver uma nova história, para viver um novo momento. Deus não mudou, Ele continua no dia de hoje chamando pessoas. E eu posso dizer que Deus, assim como eu, Ele também está chamando você. Verdade que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: olha, Gideão, Deus escolheu você. Deus escolheu você para mudar esta situação. Deus escolheu você para libertar o povo. E Gideão, muitas vezes como nós, que olhamos somente para nós, olhamos somente para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, olhamos para aquilo que temos humanamente em nossas mãos. Gideão disse: Senhor, mas quem sou eu? A minha família é a menor das tribos, eu sou o menor da casa de meu pai, nós somos os menores, os mais pobres. Senhor, nós não temos nome, Senhor, nós não temos história, Senhor, nós não somos das tribos da guerra, nós não somos da tribo de Gade, nós não somos das tribos dos sacerdotes, a nossa tribo é a menor, nós não temos história e nem tradição de lutar, de guerrear, e este exército, conforme está lá em Juízes capítulo 7, a Bíblia diz que o exército do inimigo era incontável. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que eram cerca de 300 mil homens armados para a guerra. Só que eu quero dar uma boa notícia para você. No reino de Deus não é o mais forte que vence. No reino de Deus é aquele que está com Ele que vence. Não importa a quantidade que estejam do outro lado, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o quão longe o seu marido, a sua mulher ou seu filho esteja longe, afastado, desviado, sequer um dia colocou a planta dos seus pés dentro de uma igreja, de um templo, não importa.
O que importa é quando Deus fala com você. O que importa é quando você sente Deus falando com você e dizendo: olha, tem de bom ânimo, tem de fé, credes em Deus, disse Jesus, e credes em mim também. Então o Senhor aparece a Gideão, que se sentia pequeno, incapaz, sem história, sem nome, sem tradição de guerra, e Deus diz assim: eu escolhi você. Deus disse: você é o vaso que eu escolhi para mudar essa história. Eu quero dizer para você nesta tarde: você é o vaso que Deus escolheu, não porque você é um vaso perfeito, não por causa dos seus atributos, não por causa da sua inteligência, não por causa de diplomas que talvez você tenha, mas Deus aprove escolher a você, porque Ele ama você, e Ele quer fazer em você, e através de você, uma grande obra. Então Deus, Ele olha para Gideão e diz: eu escolhi você. E como que nós vencemos uma guerra? Como que nós vencemos uma guerra dentro de casa? Uma guerra espiritual, uma guerra no casamento, uma guerra na saúde, as guerras, as lutas, as provas. O que nós precisamos é uma estratégia. O que nós precisamos é ter estratégia. E a estratégia é algo que vem de Deus. E Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, a estratégia é o seguinte: para você vencer os medianitas com apenas 300 homens, 300 homens para enfrentar 300 mil, dá menos de 1%, é 0,01%. Talvez essas sejam as suas chances de uma cura de uma doença. Talvez 0,01% é a chance de salvar o seu casamento. Talvez 0,01% é a chance de você terminar esse ano sem dívidas. Talvez 0,01% é a chance do seu chefe olhar para você e te promover naquele lugar. Essa era a chance de Gideão diante do inimigo. Ei, recebe essa palavra em nome de Jesus. É com 0,01% mais Deus, é 0,01 mais a presença do Espírito Santo, que você vai vencer essa batalha. Foi assim, Cássio. Foi nessa perspectiva, foi nessa probabilidade, foi nessa porcentagem que Gideão, ele aceitou essa guerra. Ele aceitou lutar. Primeiro, você tem que aceitar essa guerra. Primeiro, você tem que aceitar esse problema. Não adianta esconder, não adianta fingir. Você tem que aceitar essa luta e aceitar como Davi, ele aceitou lutar com Golias. Ele aceitou. Não foi ninguém colocou ele lá, não. Ele foi lá e disse: eu vou enfrentar essa situação e eu vou lutar. Mas você precisa ter uma estratégia para vencer essa guerra. E eu disse na igreja ontem, Cássio, que a maior estratégia, a primeira e a maior estratégia de todas, é a gente orar. É a gente orar. A gente tem ouvido muito se falar que vai vir um grande avivamento no Brasil, vai vir um grande avivamento na cidade de Assis. Eu acredito, Cássio, que o grande avivamento vai vir. Eu disse isso ontem na igreja, quando as reuniões de oração das igrejas tiver mais gente que o culto de domingo à noite. Quando as reuniões de oração tiver mais gente que aquele culto com aquele profeta que revela e entrega a chave de ouro. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Pentecostes, que domingo que vem é comemorado o dia do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre a igreja.
Existe um pregador chamado John Stott que ele diz assim, que Cristo, antes de enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, 120 pessoas, os apóstolos, mais Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas ali, a Bíblia diz que não era um culto de domingo, não era um culto com pregador de fora, não era nenhuma campanha, não havia nenhum ministério de louvor, não havia banda, a igreja não estava enfeitada. A Bíblia relata que haviam 120 pessoas de joelho dobrado dizendo: vem Espírito Santo. Foi numa reunião de oração que o povo foi batizado com o Espírito Santo. Foi numa reunião de oração que a Bíblia diz que de repente aquele lugar se encheu como línguas de fogo, distribuídas, repartidas entre os que estavam ali presentes. É na oração que você vai receber a estratégia de Deus. É na oração que você vai receber a verdadeira revelação de Deus. É na oração que vai vir o rema de Deus. É na oração que Deus vai falar assim: olha, eu sou contigo nessa peleja. Não vou te desamparar e não vou te deixar. E ali a Bíblia diz que Gedeão, ele pediu um sinal para Deus. Ele disse: Deus, me dê um sinal. E Deus deu o sinal. E Deus disse assim: Gedeão, você vai vencer essa guerra segurando na sua mão um chofar, que também é conhecido como uma trombeta. Um chofar é uma trombeta, era um chifre de carneiro, que era tipo uma buzina. Um chofar, um vaso vazio e uma tocha, um pedaço de pau pegando fogo. Eu vou ser bem sincero com você, Cássio. Se fosse eu, Deus falasse: olha, você com 300 vai vencer 300 mil, segurando um chifre de carneiro na mão, um vaso de barro e um pedaço de pau flamejante, eu dizia: meu Deus, que negócio é esse? Mas é assim que Deus faz. Foi assim: Deus entregou um pedaço de madeira na mão de Moisés, chamado cajado, e disse: Moisés, com esse pedaço de pau, você vai entrar no Egito e vai arrancar o meu povo. Então, queridos, o que você precisa, o que eu preciso é a estratégia de Deus. É aquilo que Deus pede, é aquilo que Deus coloca na tua mão, é suficiente. E a maior arma que você tem hoje é a sua oração. A maior arma que você tem hoje para vencer essa prova é o seu joelho no chão. Mas a trombeta, o vaso e o chofar têm significados espirituais. E eu vou falar aqui em 3 minutos, 1 minuto cada um aqui. O que significa a trombeta? A trombeta, lá em Juízes 7:12, vai dizer como era o tamanho do exército inimigo. Que eles eram como gafanhotos, eles eram incontáveis. A trombeta, o chofar, ele está ligado à proclamação. Quando se tocava a trombeta naquela época, significava assim que Deus estava estabelecendo um novo tempo. Aí você fala: pastor, e o que é o chofar hoje então? Será que eu tenho que pegar um chifre de carneiro e ficar tocando o chifre de carneiro lá em casa, pegar uma trombeta e ficar buzinando? Não. Eu digo para você que o chofar é a nossa boca. O chofar é os nossos lábios. Nós temos que, na hora da prova, na hora da luta, na hora em que o inimigo se levanta, nós temos que usar a nossa boca como um chofar. Nós não devemos abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, para questionar a Deus, mas nós devemos abrir a nossa boca na hora da prova, na hora da guerra, na hora da luta, e glorificar e bendizer o nome do Senhor e dizer: se o Senhor tem permitido essa prova, se o Senhor tem permitido essa luta, essa adversidade na minha vida, o Senhor está provando a minha fé, e uma vez provada e aprovada, grande será a vitória na minha vida.
Deus é testemunha. Desde o dia que eu abri o exame e eu peguei o diagnóstico de câncer, em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu blasfemei contra Deus, a sua palavra, ou contra os desígnios de Deus. Eu, no meu íntimo, quando eu vi aquilo, eu por dentro eu disse: glória a Deus, Deus tem algo grande na minha vida. Deus tem algo grande na vida da minha esposa. Deus tem algo grande na igreja. Deus não ia permitir. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Deus não permite uma prova, Deus não permite um problema que seja maior. E juntamente com a prova, Deus envia o escape, Deus envia o livramento. Eu gosto de uma passagem, Cássio, quando a Bíblia diz que Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles estavam pregando a palavra de Deus, e por causa disso eles foram presos, amarrados em troncos, açoitados, chicoteados, estavam ali, né, com as costas em carne viva, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, com as costas ardendo, queimando, eles começaram a entoar um cântico ao Senhor. Eles adoraram, eles glorificaram a Deus, e a Bíblia diz que aquele louvor, aquele chofar, aquela adoração que saiu da boca daqueles homens, rompeu todas as cadeias, abriram-se as portas de todos, e todos foram livres. Eu convido você nesta hora a abrir a sua boca e dar um glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua boca nesta hora e glorificar e dizer: Senhor, eu creio na tua fidelidade, eu creio no teu amor, eu creio no teu poder. Nada é maior, nada é mais forte, nada é tão grande quanto ao Senhor. E eu abro a minha boca. Lá no livro de Josué 6, diante de Jericó, Deus disse assim: peguem 7 sacerdotes com 7 trombetas, deem 7 voltas em torno de Jericó e toquem a trombeta e deem um grito bem forte: caiam as muralhas. A tua boca é chofar de Deus dentro da tua casa. A tua boca é chofar de Deus dentro dos teus negócios. A tua boca é chofar de Deus nesta cidade. Abra a tua boca e declare o teu milagre em nome de Jesus. Segundo lugar, Deus disse que o cântaro tinha que ser vazio, o vaso tinha que ser vazio, porque dentro do vaso tinha que carregar uma tocha acesa. O vaso somos nós. O vaso somos nós. Nós temos que nos esvaziar. A tocha, o fogo, ele representa o Espírito Santo. Nós temos que nos esvaziar, porque não tinha como levar a tocha acesa se não fosse dentro do cântaro, porque a tocha fora do cântaro, ela ia se apagar. Ou seja, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, se o nosso corpo, se a nossa mente, se o nosso ser estiver ocupado com tantas coisas, não há espaço para o Espírito Santo. E eu quero dizer para você o maior exemplo de todos na Bíblia, de alguém que se esvaziou por completo para fazer a obra de Deus. Você fala: quem foi, pastor? Moisés? Foi Paulo? Não, foi Jesus. Lá em Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Jesus em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas, ouça, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus tomou a forma de servo e se fez igual a homens. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo maior. Algumas pessoas, Cássio, acham que Jesus ele passou a existir no dia que ele nasceu, que ele passou a existir a partir do nascimento lá da Virgem Maria. Jesus ele sempre existiu, ele é eterno,
Lá em Gênesis 1:26, ele estava com Deus quando criou o homem. João capítulo 1 diz que ele era o Verbo e o Verbo era Deus. No princípio de todas as coisas ele estava lá. Jesus, Cássio, ele podia simplesmente lá na glória que ele estava, ele poderia descer do céu com aquela glória toda e vir aqui na terra. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele preferiu se esvaziar de toda a glória que estava no céu, de uma maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Ele foi colocado dentro do ventre de Maria e passou por todo o processo de um ser humano. Nasceu, cresceu, viveu com a sua família, trabalhou junto com o seu pai como carpinteiro. Aos 30 anos de idade foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre ele e ele começou a fazer a obra de Deus. Se esvazie do medo, se esvazie das possibilidades que você tem, se esvazie das promessas. Tem pessoas aqui que receberam promessas. Fulano olhou para você e disse: olha, eu vou te ajudar. Fulano disse para você: olha, eu vou falar de você lá no meu trabalho para arrumar uma porta de emprego para você. Fulano disse que vai emprestar um dinheiro para você. Se esvazie das coisas desse mundo e dê lugar à obra de Deus. E dê lugar ao poder de Deus dentro de você. E quando Gideão chegou lá, com aquele cântaro, com aquele chofar, a Bíblia diz que ele pegou aqueles 300 homens, tocaram o chofar, aquele som de buzina, quebraram o cântaro, quebraram o vaso, ergueram as suas tochas. Aquilo simulou como o efeito de uma bomba. E o exército do inimigo foi confundido. E eles morreram, entre eles mesmos. E Gideão não precisou tirar a espada da bainha. Gideão não precisou fazer nada, a não ser boca de Deus, a não ser se esvaziar das coisas do mundo e carregar o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração. Ei, Gideão, o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar orando pelos pedidos. Não sei se tem pedidos aqui pela rádio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. A Flávia da Vila Maria Alves está pedindo oração. Família Gonçalves e Andrade. Pai Sebastião por saúde e libertação. Camargos, Matos, Vitorino, Aranha, Val, Sônia. Tatiane da Vila Ribeiro pede a restauração e pela união do casamento dela. Iracema Félix da Vila Souza, por família e todos os ouvintes. Eu quero também por todos que estão aqui na live nesse exato momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós muitas vezes somos como Gideão. Não temos nome, não temos história, não somos guerreiros. Somos pessoas que estão lutando para sobreviver, pessoas que estão lutando para colher aquilo que tem plantado. E a Bíblia diz que Deus, ele viu o sofrimento de Gideão. Deus olhou para o sofrimento do povo e mudou aquela história. Quero colocar aqui a Talita e a Jerusa em oração também. E eu oro por cada ouvinte agora, Pai. Eu peço que o Senhor, assim como falou com Gideão, fale com cada um, derrame poder, abençoe, muda essa história, quebra cativeiro e glorifica o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela palavra que falou muito aos nossos corações. Pastor Marcelo Giroto me falou o horário de culto para a gente ir embora também. Ok. A gente aproveitando a programação. Amanhã, às 20 horas, na Avenida Otto Ribeiro, 2188, Milagres de Jesus, com a missionária Rosana Bilic. Rosana Bilic. Um abraço, pastor Marcelo.
para você que ficou com a gente até agora na programação Cultura, colocando aí Renascer Praise Ensina.